Sabe aquela hora que seu filho parece querer fazer de tudo para te tirar do sério? E por mais que você fale, oriente, tente conversar e às vezes até ameaça, nada resolve? E se eu te disser que tem uma forma muito mais fácil de resolver esse tipo de situação? Vamos falar sobre isso? Olá, eu sou o Igor Tanuri, papai do Arthur e do Heitor. Pois é, e esse é o Pai Descer no Paraíso. Conteúdo de qualidade para falar sobre parentalidade, sobre paternidade, por que não maternidade, com o intuito de compartilhar conhecimento, experiências com o maior número de pessoas possível, com você que é papai, que é mamãe ou que é cuidador de uma criança. Mas antes de mais nada, eu peço, faça o papai feliz. Se você está nos acompanhando pelo YouTube, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para ser notificado em caso de novos conteúdos e deixe o seu joinha. Não se esqueça de deixar o seu joinha. E se você está nos acompanhando pelo podcast, não deixe de seguir aqui o nosso podcast Pai Descer no Paraíso. Clique no maisinho para adicionar esse episódio à sua biblioteca e todos vocês compartilhem com o maior número de pessoas possível para que o Pai Descer no Paraíso possa impactar positivamente um número cada vez maior de papais, de mamães e de cuidadores. Pois é, tem hora que parece que a criança quer tirar a gente do sério, né? Parece que o objetivo dela falou, cara, eu vou deixar o papai e a mamãe aqui malucão. Parece que muitas vezes o objetivo é esse. E eu vou compartilhar aqui com vocês uma situação que eu vivi em setembro de 2023, que foi uma grande lição para mim, de como não fazer e de como fazer. Por mais que às vezes ainda acaba sendo desafiador, muitas vezes a gente não leva isso no automático e muitas vezes a gente acaba caindo às vezes nos mesmos erros. Mas ter essa consciência ajuda a gente a lembrar, a resgatar aquilo que funciona para poder praticar e tentar, de certa forma, colocar isso no piloto automático, né? Embora seja bastante difícil. Em setembro de 2023, eu fui com os dois para a Praia do Forte. Foi a primeira viagem para longe de avião, somente com os dois, eu sozinho com os dois. E essa viagem veio cheia de ansiedade, porque a gente ia viajar na quarta-feira à tarde e na segunda-feira o Arthur começou a passar mal. O colégio ligou, fui buscá-lo, então ele estava passando mal, vomitando bastante. Levei ele na pediatra, na doutora Nara, ela começou a medicar ele e na terça-feira ele já começou a apresentar melhoras. Na quarta-feira eu levei os dois na pediatra novamente. Olha, nós vamos viajar e a gente precisa garantir que está bem. Ela examinou os dois e falou, olha, não tem febre, de certa forma está controlado, vai e qualquer coisa me liga. Tá aqui o telefone, se precisar de um socorro me liga. Fomos para a viagem, chegamos em Salvador, alugamos um carro, fomos para o hotel, fizemos check-in. Na hora que entramos no quarto, um deles falou assim, pai, eu quero vomitar. Fui lá no banheiro e... O outro logo em seguida, pai, eu também quero vomitar. Foi lá no banheiro e eu falei, meu Deus, começamos a viagem assim, como é que vai ser o restante dos dias? Mas eles passaram mal nessa chegada no hotel, mas depois correu tudo bem. A quinta-feira foi uma quinta-feira fantástica, curtimos pra caramba, fomos pra praia, foi muito legal, foi muito legal. Lembrando que era a primeira viagem pra longe, assim, junto com os dois, né, depois da separação. Na sexta-feira de manhã, fomos lá no Projeto Tamar, e até aqui uma dica, quem não sabe, antes do Projeto Tamar abrir, ele tem um programa que chama Biólogo por um Dia, para crianças que com 6 anos ou mais fazerem em grupo ou a família, né? Então, no caso aqui, como o Arthur tinha idade, o Arthur foi no grupo de crianças fazer essa atividade de Biólogo por um Dia e eu fiz a parte da família junto com o Heitor, para a gente também conhecer o Projeto Tamar antes da abertura. Então fica a dica, se você vai para algum lugar onde tem o Projeto Tamar, entra no site, verifica lá para que você possa fazer essas atividades, que é muito legal. Você alimenta a tartaruga, você pode passar a mão na tartaruga, então você tem toda uma visita guiada e interativa dentro do Projeto Tamar, que é muito legal, principalmente ali para envolver as crianças nessa conscientização de conservação. Só que quando acabou a visita do Tamar na sexta-feira, na hora do almoço, o Heitor começou a passar mal e começou a vomitar e foi terrível, foi bem difícil porque não parava. E voltamos pro hotel
e ele passou a tarde inteira passando mal. Em conversa constante ali com a pediatra, a gente conseguiu resolver a situação e inclusive de noite ele conseguiu se alimentar, conseguiu se sentir melhor. No sábado estava um pouquinho debilitado, né, em função de cansaço também, acaba não dormindo direito com essa situação, o corpinho também acaba ficando muito, acho que dolorido, né? É cansativo ficar nesse estado, não fica bem, né? Tá doentinho é uma coisa que não nos coloca numa situação de disposição. Mas conseguimos ali, dentro dessas limitações, respeitando ali os limites, né, principalmente dele, que tinha passado mal na sexta-feira, conseguimos ali, de certa forma, aproveitar o sábado, o dia de sábado. Então fomos ali para a praia um pouquinho, fomos lá no Instituto Baleia Jubarte, e que de certa forma ali também trouxe novas experiências para a gente. E aí, com isso tudo, eu fiquei meio receoso de sair domingo cedo para Salvador para pegar o voo. Falei com eles, olha, vamos para Salvador agora, no sábado, no final do dia, a gente dorme lá, a gente acorda tranquilo, toma um café tranquilo lá para poder ir pegar o voo, sem correria, né? Uma vez que tinha rolado essa situação, principalmente do Heitor, eu achei que era mais seguro, e fizemos assim. Só que chegando lá, quem passou mal de sábado para domingo foi eu. No final, o Arthur que começou, o Heitor depois teve, e de sábado para domingo, e eu que acabei passando praticamente a noite em claro, com os mesmos problemas que eles tiveram. Com isso, a viagem de volta foi um grande desafio, porque o Heitor ainda estava um pouquinho debilitado, não tinha se recuperado, né, 100%, o sono não estava tão... o sono não tinha sido tão reparador, tanto de sexta para sábado, quanto também do sábado para domingo. Eu estava bastante cansado, então não estava no meu melhor, dormi muito pouco e muito mal à noite, né, de sábado a domingo, por ter passado mal também essa última noite. E o voo da volta, de certa forma, ele se deu tranquilo, mas quando chegou o avião em Confins, quando pousou em Confins, o Heitor começou a ficar com alguns comportamentos desafiadores. Olhando hoje, e principalmente depois do acontecido, era claro, ele estava muito cansado, ele estava com sono, né? Ele ainda estava se recuperando, então era natural aquele comportamento, ele não estava lidando bem com aquilo porque ele não tem maturidade ainda de lidar bem com esse monte de coisas que aconteceu com ele ali, que eram novas, de certa forma. E ao mesmo tempo, eu também não estava com a clareza da situação que deveria estar, porque eu também não estava bem, eu também estava debilitado, eu também estava muito cansado, também estava com muito sono. E eu não conseguia ajudá-lo da melhor forma. Então, do avião até quase ali na saída do desembarque, foi uma luta. Foi uma luta, porque foi, cara, você está desrespeitando, assim não está legal, se for assim eu não vou fazer determinada coisa. Então eu só estava seguindo o caminho errado, né, de tentar colocar condições, de tentar falar que ele não estava agindo de uma forma legal, de falar que ele tinha que me respeitar, enfim, acho que de certa forma acabei levando muita coisa pro pessoal, né, e sem ajudá-lo de uma forma mais efetiva, né. Até que a gente estava quase lá chegando no desembarque, eu falei com ele, vem no meu colo. Peguei ele no colo, estava cansado, então coloquei ele assim, com o bumbum em cima do carrinho de mala, então fui segurando ele ali, mas com o carrinho também suportando o peso dele, e a partir dali começou a transformar. Ele entrou no nosso carro, quando a gente pegou as malas e entrou dentro do carro, ele era uma outra criança, completamente diferente. E aquilo caiu uma ficha muito importante para mim. Muitas vezes, quando a criança está num estado, principalmente de cansaço, de sono, onde ela está debilitada e ela não está conseguindo pensar direito, e ela não vai conseguir pensar mesmo, porque ela, igual eu disse, ela não tem maturidade para lidar com esse monte de coisa e ser racional, né? Quem tem que ter essa habilidade sou eu e não é ele. Vai ser um caos emocional para ela. Ela não vai conseguir lidar muito bem com aquilo. Quem tem que lidar bem com aquilo sou eu. E eu preciso acolher. No final das contas, o que ele estava falando comigo é, cara, me dá um colo, me dá um aconchego, que está acontecendo um monte de coisas aqui na minha cabecinha e eu não estou conseguindo lidar com elas, eu preciso de você, eu preciso do seu aconchego, eu preciso do seu colo, eu preciso do seu abraço. Só que eu demorei tempo para entender isso. Foi um caminho ali onde a gente discutiu um monte, onde eu não estava conseguindo lidar com a situação. No caminho que eu sentei lá e falei, cara, vamos esperar seu irmão acalmar. E falava com o Arthur, mas isso não resolvia. Até que eu peguei ele no colo.
ele chegou uma criança completamente diferente dentro do carro, conversando, bem-humorado, porque no final eu acolhi. Eu peguei ele no colo, falei, cara, eu tô aqui, conta comigo, me abraça, sem questionar. Eu sabia o que estava acontecendo com ele, mas eu também estava debilitado e eu acho que isso dificultou ainda mais. Mas ainda assim, muitas vezes é difícil. Às vezes a gente não levar para o lado pessoal, a gente entender que às vezes a criança está com uma limitação, tá com outra coisinha, está com fome, ou está com sono, ou está cansado, que está impedindo ela de agir com o seu comportamento que ela costuma agir no dia a dia. E às vezes ela está mais desafiadora por causa disso. E a gente, como adulto, precisa identificar isso. E por mais que a gente esteja cansado, eu podia falar assim, pô, eu posso falar isso, né? Eu estava muito cansado, eu estava debilitado, por isso eu não dei conta. Mas se eu tivesse percebido isso, eu teria gasto muito menos energia do que eu gastei durante esse processo ali da saída do avião até o ponto que eu resolvi pegar ele no colo. Então, mesmo que a gente não esteja bem, é importante, porque a gente vai evitar que a criança gaste mais energia e fique mais tempo naquele estado, e ao mesmo tempo a gente vai evitar que a gente gaste também muita energia nesse processo, porque acolhendo, dando uma força, dando um apoio, dando um aconchego, a gente vai fazer também com que a gente gaste menos energia, né, naquele cabo de guerra que nunca se resolve. A gente acaba unindo forças para resolver a situação. Então achei importante aqui compartilhar. Igual eu falei, foi uma ficha que caiu depois que eu cheguei dentro do carro e ele era uma criança completamente diferente. Eu falei, caramba, por que eu não dei o colo para ele lá dentro do avião? Né? Eu tinha coisa para carregar, mas se eu desse ia ser muito mais fácil. Então essa é a minha dica. Vamos acolher, vamos escutar, vamos dar o colo que a criança precisa, sem questionar, sem ficar falando um monte de coisas, porque muitas vezes ela está num estado que ela não vai conseguir processar isso tudo, ela só precisa se organizar emocionalmente e ela não vai conseguir fazer isso sozinha. Ela vai precisar do nosso apoio, do nosso colo, para que ela consiga se reorganizar. Com o tempo ela vai aprender a fazer isso sozinha? Certamente, mas isso vai depender também de como que a gente ajuda e ensina ela a fazer ao longo da infância dela. E enquanto ela não consegue fazer sozinha, nós somos os responsáveis por ajudá-la nesse processo. Então é isso, acolhendo, dando colo, sem muito questionamento, sem muito julgamento, entendendo ali a condição e o momento da criança, resolve a situação de uma forma muito mais fácil do que se a gente ficar num cabo de guerra sem fim. Então por hoje é só, mas lembrando mais uma vez, faça o papai feliz. Se você está aí nos seguindo pelo YouTube, se inscreva no nosso canal, se inscreva já, dê o seu joinha, não saia daqui sem dar o joinha. Clique no sininho para ativar as notificações aí em caso de novos conteúdos. E se você está nos acompanhando no podcast, também siga o nosso podcast, clique no maisinho para adicionar esse episódio à sua biblioteca e todos vocês compartilhem com o maior número de pessoas possível, com papais, com mamães, com cuidadores, para que o Pai Descer no Paraíso possa impactar positivamente um número cada vez maior de pessoas. Um forte abraço para todos vocês e até o próximo episódio.